Atenção, os Estados Unidos confirmam o que pode ser seu primeiro ataque em solo dentro da Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou que uma grande instalação na zona costeira foi destruída, usada, segundo sua versão, para carregar drogas. Houve explosão, silêncio oficial do Pentágono e máxima tensão regional. O que significa esse movimento? É uma escalada militar ou uma operação pontual? Vamos analisar isso agora mesmo com o comandante Luiz Quinones. Obrigado por nos atender, comandante. Espero que tenham tido um feliz Natal. Eu sei que, infelizmente, para os venezuelanos, nicaragüenses e cubanos não foi um bom Natal, não foi um Natal livre, mas isso vai mudar em breve. Como você disse, muita gente ainda hoje, de fato, estão duvidando que houve um ataque porque foi feito em um momento em que as pessoas não estavam prestando atenção, não foi divulgado. E foi isso que eu disse anteriormente. Às vezes queremos fazer coisas dessa natureza. E você se lembra, eu disse no dia 24, quando estávamos conversando, que eu esperava alguma surpresa nesses dias, já que, em primeiro lugar, havia uma pessoa que conheço que me pediu para buscar sua família, pois ele não podia estar conosco. E a segunda parte foi que sabíamos que havia muita gente nas ruas, não estavam prestando atenção ao trabalho e era um momento perfeito. O evento foi programado. Todos esses pontos fazem parte de mais de 412 pontos que já foram programados no sistema do computador que comanda os ataques. Todas as coordenadas, com margem de erro de até 15 centímetros, já foram inseridas nos computadores. Então é só uma questão de apertar o gatilho e lançar. Neste caso em particular, havíamos confirmado que vários barcos estavam sendo reparados, carregados e lançados a partir daquele ponto dos depósitos que eles tinham na Margarita. E o que se queria era tentar evitar que eles continuassem se safando. Colocaram pessoas em terra para verificar se aquele era o local correto, foi confirmado, foi verificado. Conseguiram ver o que estavam tirando e colocando, e esse ponto entrou em uma das primeiras listas de prioridade, quando o presidente decidiu enviar-lhes uma mensagem, já que também ao lado há uma área onde treinam membros do Hezbollah e do Hamas. Também foi tomada a decisão de lançar um ataque. A decisão foi se seria feito com avião ou se seria feito com drone ou se poderia ser feito através de um míssil lançado de um navio e, eventualmente, para garantir que não haveria pessoas inocentes mortas, decidiu-se pelo uso de um drone, o Reaper, e enviar um dos mísseis que ele carrega, ele leva 2. Mas em terra havia forças especiais, olhos em terra, como dizemos, que se certificaram de que aquele era o alvo correto. O drone estava voando sobre o alvo correto e não havia pessoas inocentes entrando, saindo, passeando ou pescando naquela área. Assim que tudo foi verificado, a decisão foi tomada. Esse Reaper ficou 20 minutos lá, e esse Reaper é grande, é maior do que um avião monomotor usado para aprender a voar, como um Cessna, por exemplo, e é quase do tamanho de um mini jato, não, como um Citation, por exemplo, e é enorme. E não o viram, não o detectaram, ficou lá por 20 minutos. Agora não se sabe se foi ignorado porque tiveram medo de ligar os radares, já que se ligarem os radares e é um avião, eles podem atirar, levando em conta que isso pode ser considerado um ato de agressividade. E você, como piloto, tem o direito de se defender. Ou foi simplesmente que o sistema deles é tão antiquado, deram uma manutenção péssima, não cuidaram, o pessoal não está treinado e não perceberam que esse drone estava vigiando, controlando, eles tinham equipamento para detectar o calor humano para garantir que não havia pessoas dentro ou fora do edifício. Assim que foi verificado, foi dada a ordem de assalto. Havia alguns pescadores que estavam perto da área e ouviram a explosão. E claro, as chamas e a fumaça. E no dia seguinte nós pudemos verificar novamente porque havia gente em terra disfarçada de pescadores locais que gravou vídeos dos danos causados. E tudo isso, como te digo, foi algo que demonstrou que não podemos entrar ali com impunidade sem que eles percebam. E quando menos esperam, vêm os mísseis. Comandante, gostaria de lhe pedir, não sei se seria possível fazer isso.
O senhor tem uma fotografia especial aí, se puder projetá-la para mim. Sabemos que neste momento o Pentágono está, neste exato momento, reunindo todas as informações e que depois irá mostrar, assim como foi o caso das lanchas. Como foi essa operação? Há uma imagem que sei que existe dessa explosão e enquanto a vemos, que capacidade de destruição tem esse drone? Olha, esses drones têm... Vamos ver se conseguimos ver uma parte de um ponto de vista que foi estratégico. Essa foi a explosão. Sim, essa foi a explosão. Isto é parte do que aconteceu. E como você pode ver, aí está o arrow, porque faz parte de um vídeo. O vídeo é mais longo, para que vejam que havia pessoas assistindo a todo o processo para garantir que não iam nos acusar, que viram que destruímos um hospital. Como fazem os comunistas e os criminosos, sempre mentem para o povo. Interessantemente, eles imediatamente vieram a público dizer que tinha sido um descuido de um trabalhador. Eles tinham alguns fogos de artifício armazenados lá que pegaram fogo. E aquela explosão que aconteceu de madrugada foi um acidente, não um ataque dos Estados Unidos. O outro, o padrinho maluco, apareceu dizendo que era, ou melhor, que tinha sido. Parece que eles não conseguiam chegar a um acordo sobre o que iriam dizer. O outro maluco apareceu dizendo que tinha sido um armazenamento de gás propano. Imagine, eles nem conseguem mentir para eles sobre isso, não. Mas a questão é que eles levaram um susto enorme. Imagine, agora a verdade veio à tona, já que o presidente confirmou tudo. Eu estava enviando as fotos e contando para as pessoas e elas diziam, mas não temos confirmação da Casa Branca. Ainda digo, olha, o presidente agora está muito ocupado, está tendo negociações com Salines, está tendo negociações. Este ano eles estão lidando com a situação não só na Ucrânia, mas também em casa. E para ele agora a Venezuela é uma segunda prioridade, porque não é uma urgência como o que está acontecendo na Ucrânia. Ou seja, é por isso que praticamente não ouvimos nada dele. E ele esteve cercado por essas pessoas, tanto Netanyahu quanto Zelensky. Por isso não me surpreendeu que tenha havido tanta... E o Pentágono não veio a público dizer nada, porque sempre esperam que a Casa Branca tome a iniciativa nesse tipo de notícia. Comandante, o presidente Donald Trump disse que é uma grande instalação. Que tipo de instalação poderia ser? Era um armazém. Você vê a quantidade de fumaça que saiu e a explosão em si. Essa é uma explosão secundária. O drone tem capacidade para destruir meia quadra. Depende do tipo. Podem ser colocados mísseis menores, por exemplo, se você quiser apenas para destruir um carro ou um caminhão, você usa um míssil muito mais leve para não ter a quantidade que pode ser levada embaixo do corpo, não nas asas como esses dois, porque esses dois são grandes, né? São capazes de destruir um tanque. Por exemplo, um tanque blindado pode penetrar até 12 polegadas de concreto reforçado com aço. Para você ter uma ideia do tipo de potência que eles têm. Ou seja, isso foi feito especificamente porque sabiam que era um edifício bastante grande. Esse tem quase eu diria, um quarteirão, é um daqueles galpões enormes que tem mais ou menos o tamanho de um quarteirão, que antigamente era usado para guardar barcos, para reparos, veleiros. E ultimamente, bem, acabou se tornando um depósito para guardar as drogas, para levar os barcos, fazer reparos se necessário, fazer a manutenção. Dali eles podem enviar os narcossubmarinos também, já que é coberto, tem teto e tem umas portas de correr enormes onde dá para entrar um caminhão facilmente. Ou seja, sim, é um edifício bastante grande. Mas o importante que te faz perceber o tipo de explosão é que havia precursores químicos. Esse provavelmente tinha éter, tinha querosene, tinha outro tipo de material químico que precisavam usar para fazer a droga. E também muito material plástico, porque o tipo de fumaça que se vê indica que pegou fogo em coisas de borracha e plásticos, principalmente. Então, isso que você vê, de fato, a explosão foi forte. Mas os químicos que havia, obviamente, com certeza, eles tinham ali bastante gasolina, né, para poder abastecer os barcos que mandavam para o mar.
E isso foi o que causou essa tremenda explosão, porque a explosão em si ficou queimando por quase um dia e meio em chamas. Comandante, não vamos especular. O presidente Donald Trump já anunciou uma grande explosão. Mas o que poderíamos esperar nos próximos dias essa ação contra esse alvo? Gostaria de terminar este bloco. Poderia ser o início da queda do regime. O conflito da Ucrânia, Rússia, o papel da OTAN e, sobretudo, Gaza, Israel e também o Irã. Ele disse que isso era o começo de uma série de eventos que estão por vir, 2025, e com que só vai importantes terminar reuniões quando a missão diplomáticas for na completamente residência concluída. privada em Mar-a-Lago do presidente dos Estados susto. Unidos. Agora vem. Parece que as reuniões foram frutíferas, no entanto, não vemos um cessar-fogo permanente e definitivo em nenhum desses dois conflitos. E mais, um aviso por parte do presidente dos Estados Unidos ao Irã. E se você se lembra, se pudermos ver em um dos programas de volta aqueles dias, eu te disse, que parecem estar me muito parece longe de que terminar. nesses 2 dias eles vão fazer algo, já que as Trump é pessoas especialista estão em realizar distraídas. coletivas de imprensa com líderes importantes para Achei declarar estranho que alcançou uma a pessoa paz, que estava de pois está férias no obcecado em ganhar o tenha Prêmio sido Nobel da chamada Paz. para trabalhar Não naquela determinaremos noite, o e acabou sucesso pela acontecendo. conferência de imprensa, mas Então, se sim o que pela existência aconteceu de não me paz, pegou ausência totalmente de de guerra e de surpresa. ataques nos países onde ele afirma Agora que ter eles conseguido estão uma pausa nos novamente em conflitos. reuniões, E o que houve estamos vendo movimentos é na que não é linha esse de o caso, que piquete tem sido de muito um dos difícil manter essa destruidores. situação. Isso Por me isso, indica que Netanyahu estão se acabou de estar em aproximando Mar-a-Lago porque para há se muita colocar em uma diferença na posição estratégia onde podem de como lançar alcançar mísseis a que têm paz bastante entre potencial palestinos para e destruir um israelenses. quarteirão. Isso ainda está em aberto, com Tudo ataques que foi feito em acontecendo, um com o Irã quarteirão, eles podem demonstrando fazer ou uma destruir de postura uma vez só. agressiva Então, não em uma me situação muito surpreenderia difícil, nada se simples esse como uma movimento do coletiva de navio for porque imprensa. eles vão começar Na Ucrânia é a mesma lançar coisa, múltiplos Zelensky veio, ataques, Putin não apenas não um apareceu. como desta vez. Putin nega tudo, não quer Mas vão concordar atacar com vários nada, pontos, a menos que vários lhe deem a alvos que já têm Ucrânia. identificados. E Entre alegou, 6 por e 8 exemplo, que deles. havia atacado Kiev. Para Os demonstrar ucranianos que dizem agora que ele não vem atacou a parte Kiev, mais que ele está interessante do exagerando caso, sua posição militar. e Portanto, que eles paz é melhor nem de pensarem longe em se estamos vendo render, nessa parte ou do a mundo. situação vai sair Então, ainda mais há uma cara para quantidade eles. considerável de Se narrativa, esse susto que como meu levaram queridíssimo agora e foi para respeitado dizer, colega republicano ok, já chega de frequentemente brincar. comenta, há realmente Você muita quer continuar narrativa, dançando, uma que vasta parece quantidade até que de está histórias tendo sendo um ataque contada, epiléptico. uma rica tapeçaria Continue de eventos dançando, e mas a música experiências. já acabou para E se você. você não prestar Então atenção agora aos vem a nossa detalhes, resposta. como os que estou Quem ri compartilhando por com último ri você, melhor. como os que li Melhor. cuidadosamente em toda a esse foi o cobertura da anúncio daqui imprensa pro de ano esquerda novo. e de direita, Eu diria que você não vamos estar percebe que é novamente tudo no muita ar, narrativa, mas na avisando realidade não há que paz. houve outro E ainda há segundo muita ataque, instabilidade mas política que nesses dessa vez países. foram mais E pontos, pode ser mais que Trump danos, acabe e, em muitos frontes de guerra, infelizmente, em vez de ter possivelmente, algumas conseguido a pessoas paz e perderam ter a direito vida. a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Obrigado, comandante. Esta é a informação que se produz hoje, 29 de dezembro, esse anúncio feito pelo presidente Donald Trump sobre o primeiro ataque terrestre. Comandante, vamos agradecer muito, vamos ficar bem atentos, porque muitas coisas podem acontecer nas próximas horas. E desde já, porque as pessoas nos pediram e muitos estão se perguntando, o que vai acontecer? Contar com a sua disposição para estarmos conectados. Se algo extraordinário acontecer, comandante. Eu acho que isso é um recado para aqueles que nos acusavam de só falar, prometer e não fazer nada, que nunca faríamos nada, que era só fumaça, que não havia navios, que não havia mísseis, tudo isso que ficaram nos acusando. Agora, muito bem. Espero que agora peçam desculpas. Eu sei que demoraram, mas realmente têm a intenção de libertar a Venezuela. E aqui está o exemplo, aqui está o que está por vir. Por isso, acredito que digo novamente ao povo da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua, o fim desses criminosos finalmente está chegando e vamos trabalhar até que estejam fora, seja na prisão ou mortos. Mas no dia 24, na madrugada do dia 25, começou o primeiro passo da libertação. Da Venezuela, então, fiquem atentos, porque acredito que nos próximos 48 barcos estarão de volta no ar, dando os últimos detalhes. Obrigado, comandante. Envio-lhe uma forte saudação e a todos os nossos assinantes, obrigado por estarem tão atentos, por nos darem like, super like e por tudo. Por compartilharem tudo. Nos vemos nos comentários. Até a próxima e estaremos informando caso algo extraordinário aconteça.